Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela UOL-TV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube para você acompanhar a nossa jornada de hoje até a 1 da tarde. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala. Participe também pelo WhatsApp, enviando perguntas aos nossos entrevistados. O número é o 973350038, mais uma vez, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto. Hoje é quarta-feira, você sabe, os nossos assuntos sempre voltados para a gente tratar aqui da saúde, do bem-estar e do comportamento. Então vamos colocar em campo, vamos escalar os nossos convidados de hoje para análise dos assuntos aqui propostos. Doutora Sônia Palma, médica psiquiatra da Associação Brasileira do Déficit de Atenção, ela também é professora de psiquiatria da Unisa. Como está, doutora Sônia? Bem-vinda mais uma vez, obrigado por colaborar sempre com a gente. Muito obrigada pelo convite, mais uma vez estar com vocês, vai ser um excelente programa. Obrigada. Obrigado, doutora Sônia Palma. Também com a gente a Fabiana Toledo, ela é esteticista e proprietária da Sobrancelharia. Tudo bem, Fabiana? Bem-vinda, boa tarde, como está? Tudo bem, boa tarde, muito obrigada. Seja bem-vinda. Também Prazer. Aqui no nosso time de hoje, mais um especialista, Dr. Davi Nordon, ortopedista pediátrico, professor de saúde pública da PUC São Paulo e de ortopedia e medicina preventiva do Estratégia Med. E o doutor Davi Nordon é autor do livro Albert Nerd e a Grande Revanche, sobre o qual a gente também vai falar um pouquinho hoje. Tudo bem, doutor Davi? Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos os nossos ouvintes e telespectadores. Como sempre, um prazer estar aqui com vocês. Ainda na nossa bancada de hoje, o doutor Igor Sincos. Ele é cirurgião vascular e endovascular, chefe da equipe do Grupo Endovascular São Paulo. Boa tarde, doutor Igor Sincos. Como está? Tudo bem? Boa tarde, Mauro. Tudo bem? Boa tarde aos colegas. Satisfação estar aqui de novo. Obrigado pela gentileza aqui com a gente mais uma vez. Vou te pedir um favor, doutor Igor. Coloque seu smartphone na horizontal para ficar com a imagem no padrão dos demais, por gentileza. E aí, enquanto você ajusta aí, você fica centralizado na tela, a gente vai tocando aqui o nosso primeiro assunto do programa Gente que Fala de hoje, 12h02, sempre com os temas da saúde, do bem-estar e do comportamento às quartas-feiras. Vamos lá. O Brasil registrou ontem um aumento de 767% no total de pacientes confirmados com a varíola dos macacos entre 20 de julho e ontem. E somos o terceiro país em número de casos. O Ministério da Saúde já contabilizou 3.896 diagnósticos positivos, ao mesmo tempo em que a soma cresce, a abrangência da faixa etária também aumenta e nesta semana o país teve a confirmação dos primeiros 2 casos da monkeypox em bebês com menos de 1 ano de idade. Doutora Sônia Palma, a palavra é prevenção, né? Esse é o caminho, correto? A prevenção, né, cuidado, principalmente com o contágio, que ele é um contágio muito de pessoa para pessoa, né? Então precisa realmente se pensar como é que vai fazer essa prevenção, porque quando a gente fala em pandemia da Covid, a gente punha máscara, né? Mas agora com esta transmissão tão próxima, fica um pouco mais complicado. Então, os primeiros sintomas é correr realmente à recomendação, né, do nosso Ministério da Saúde, aos primeiros sintomas, dúvidas, recorrer a um especialista para que ele possa fazer o diagnóstico, né? E o fato agora, né, desses primeiros casos em bebês com menos de 1 ano de idade, se esperava, além do aumento, também o aumento na quantidade de casos, esse aumento na abrangência de faixa etária?
Sim, né? Porque se é contágio, né, próximo por gotículas, por pele, contágio de pele, é possível que as crianças comecem a pegar, principalmente se você pensar, por exemplo, fiquei pensando quando vi a notícia em creches, né? Onde as crianças ficam o tempo inteiro com muito contato entre elas, escolas primárias onde as crianças se tocam muito, sem muita higienização. Eu tenho a impressão que esses números irão aumentar bastante. Então, de novo, não sei se a prevenção só, mas também as pessoas saberem os sintomas, né, e correrem para uma avaliação médica o mais rápido possível, incluindo as crianças. Não pensar que criança não pega, então não vamos avaliar. Tem que avaliar também, e os pediatras têm que estar alerta para isso. Doutor Davi Nordon, que é pediatra na área da ortopedia, o seu olhar sobre esse tema, esse índice superlativo aqui, 767% de aumento em um mês, né, de 20 de julho até ontem, dia 23, né? E agora o fato de bebês com menos de um ano também serem afetados aí pela doença. Quando você fala 700%, é um número que assusta, né? Mas em números absolutos ele não é um número tão grande, graças a Deus. Para lembrar que quando a gente estava falando da Covid, né, pelo menos logo no começo, ela já foi muito mais contagiosa, mesmo me pareceu, do que a varíola dos macacos. Então, ao menos isso me acalma um pouquinho. Mas é a consideração que a Sônia fez, né? Em creche, as crianças se abraçam, se beijam, se lambem, né? E a contaminação, chegou um caso lá, vai acabar passando para basicamente todo mundo. Essa é a preocupação. Mas a gente fica naquela, e agora? A gente vai parar tudo de novo, né? Porque a gente já teve, não tá fácil, né? Você tá aqui no mundo, né? Muito 7-1 na sequência um do outro. Teve Covid, e aí você fala, aí beleza, resolvemos, aí teve hepatite misteriosa, sempre descabelando a gente, que graças a Deus não foi tão impactante quanto a gente imaginou. E agora a gente está aí com a varíola dos macacos, que também, graças a Deus, não chega nem aos pés da varíola humana, né? Que era muito mais contagiosa e muito mais letal. Então, pelo menos isso, pelo menos essa tranquilidade. Mas cuidado para todo mundo, né? Todo mundo atenção aí com a contaminação. Já que você falou da varíola humana, eu sempre faço essa pergunta aqui para os especialistas que por aqui passam. As gerações anteriores estão vacinadas contra a varíola humana, né? E com o passar do tempo, houve vários gaps, aí, várias lacunas, enfim, por falhas, de uma maneira geral, em relação à vacinação. Quem está vacinado contra a varíola já, né, de décadas anteriores tem a devida proteção? Eu vou te dizer, Marco, que eu não tenho certeza do quanto se mantém dessa proteção ao longo do tempo, mas que eu me lembro era uma dose resolvida, se não uma dose com reforço, alguma coisa do tipo. Vale a gente lembrar que, tecnicamente, a varíola humana acabou, né? Foi extinta, no máximo eles guardam frascos lá de arma biológica, ou seja, o que for, de acordo com a sua teoria de conspiração, né? Mas eles têm, lógico, para estudos e tudo mais. As outras variantes, então, a própria varíola da vaca e a varíola dos macacos, são que contaminam humanos, mas que são muito menos letais, muito menos virulentas nos humanos. Lembre que a vacina começou justamente porque, tentando tratar a varíola humana, eles pegaram a varíola da vaca, eles viram que quem ordenhava a vaca e tinha contato tinha uma proteção contra a varíola humana, então eles acharam uma forma de usar isso, né, a varíola da vaca, para criar uma vacina para a gente da varíola humana. Então, essa é a ideia. Quer dizer que você tendo a vacina contra a varíola humana, muito provavelmente, acredito que você esteja protegido da varíola dos macacos. Nós que não tomamos, eu, por exemplo, não tomei vacina de varíola, que eu saiba. Acho que na minha época já estava extinto e não dava mais. Então, eu estou suscetível, mas lembrando disso, a varíola é totalmente diferente da varíola dos humanos. Então, menos virulenta, menos letal, menos contagiosa. Há uma dificuldade de entendimento em relação à varíola humana, a varíola dos macacos. A varíola não é a mesma, uma vez que a varíola não é dos macacos. O macaco é hospedeiro, é vítima da doença, tanto quanto os humanos, né? Então, tanto que as autoridades de saúde recomendam que nem se fale a varíola dos macacos para não criar aquele estigma em relação ao animal, e que a gente deve dizer monkeypox, né? A varíola não é a mesma, pelo fato de tanto o macaco quanto os seres humanos serem hospedeiros do mesmo vírus? Eu acredito, corro o risco de falar alguma besteira, tá, Mauro? Porque acaba não é tanto minha área de expertise, talvez se os outros puderem contribuir souberem mais que eu, mas acredito que sejam vírus diferentes, embora provavelmente da mesma família. Então, tipo variantes que a gente tem de gripe e tal, do jeito que a gente tem febre amarela silvestre, urbana, tem algumas diferenças entre si, subtipos de dengue,
acredito que a varíola, quando a gente fala de outros animais e a nossa, seja efetivamente diferente, ou a preocupação seria bem maior, né, com relação à contaminação e tudo mais. Doutor Igor Cincos, seu entendimento sobre esse tema, esse crescimento importante aí que vem sendo registrado, né, no contágio, e esse aspecto também da vacinação, né, para quem já tomou, né, na época, vamos tratar aqui como varíola humana, quem já tomou na época, aí, décadas atrás, se essa proteção está valendo. Essa também não é minha área de expertise, né? É melhor não comentar tão a fundo isso daí. Só é importante ressaltar que, do ponto de vista vascular, né, o COVID, no começo, tinha muita complicação, muita trombose, e graças a Deus, a varíola do macaco, nós não estamos identificando nenhuma complicações do nível que teve no início da COVID, entendeu? Que nos deixa um pouquinho mais tranquilo. E em relação à quantidade de casos também, né, em porcentagem subiu muito, mas como o meu colega falou, em número absoluto, é algo que a gente tem que manter atenção, ficar de olho, né? Mas não é para entrar em pânico, em desespero, nem nada, meu ver. Vou te pedir uma gentileza, doutor Igor. Venha mais para a esquerda, para você ficar um pouquinho mais centralizado na tela. E na sua área, na parte vascular, endovascular, há algum receio de algum tipo de sequela provocada a partir da varíola dos macacos? Não tem nada a ver com a parte vascular, não é essa a nossa preocupação. Seu entendimento, Fabiana Toledo. Fala, doutor Se eu Davi. puder agregar só, aproveitei para dar uma pesquisada nesse tema. Eu também. Semelhanças entre... Quer falar, Sônia? Então, pode falar. Eu estava vendo rapidamente que, na verdade, é aquilo que você falou. Ele é muito mais branda, é muito menos contagiosa que a humana, né? Apesar das semelhanças todas. E como você falou, está erradicada há 40 anos a varíola humana, né? Então, não são, apesar de terem alguma semelhança, o comportamento das duas doenças são totalmente diferentes. Foi o que você falou, né? A mesma coisa que você colocou. Parece que essa semelhança do vírus é de 90%. Esses 10% aí são o que faz a diferença efetivamente. E ela começou, na verdade, com roedores africanos. E aí, na verdade, foi identificada nos macacos originários de roedores. Mas isso, gente. Então, essa diferençazinha aí é o que salva a gente, graças a Deus. Sim. Fabiana Toledo, não é exatamente a sua área, mas qual o seu sentimento em relação a esse tema? Exatamente. Eu estou um pouco desatualizada desses assuntos, eu prefiro não opinar e aprender aqui com os especialistas. Muito bem, 12:12, vamos seguir aqui então com o próximo assunto no programa Gente que Fala de quarta-feira, sempre com os temas da saúde, do bem-estar e do comportamento. Entre as consequências da pandemia, a situação de jovens e adolescentes chama a atenção para a saúde mental. Uma pesquisa do Unicef revelou que 19% das pessoas entre 15 e 24 anos de idade se sentem mais deprimidos ou sem interesse em fazer as coisas. No Brasil, esse percentual é de 22%. Para especialistas, o transtorno mais comum entre os adolescentes é a ansiedade. E chama atenção para o fato de que vários sinais costumam ser dados, como o sono alterado, choro fácil, taquicardia, tremores, sudorese e dores no corpo. Doutora Sônia Palma, essa explosão de crises de ansiedade entre os jovens, por quê, hein? Na verdade, nós já tínhamos comentado entre os psiquiatras infantis e de adolescente o aumento, né, das queixas de ansiedade que estão chegando ao consultório. E esse trabalho da Unicef só realmente corrobora a percepção clínica que nós temos. São vários fatores, né? Só para ter uma ideia, né? Antes da pandemia para depois da pandemia, os casos de ansiedade realmente dobraram praticamente nas pesquisas. Isso porque primeiro, assim, muitas crianças começaram a pandemia como crianças, terminaram a pandemia como adolescentes. Então, eles perderam uma transição que é muito importante de adaptação, né, com os amigos, com os colegas, né, com os passeios. Então, eles ficaram muito isolados, os pais ficaram online full time com eles. Isso pode ter sido bom, mas também pode ter sido muito difícil. Uma questão que é muito discutida é a questão da perda financeira. Existe realmente houve uma acentuação, né, das desigualdades sociais.
os pais enfrentaram muitos problemas financeiros, aumento de uso de telas, que já é considerado um fator de aumento de depressão e ansiedade. Uma outra coisa muito importante que levou à questão do aumento da ansiedade era o medo da própria Covid, o medo dos pais adoecerem, dos pais morrerem. Né? Então, isso, quando terminou, terminou, né? Não vou dizer que terminou, mas quando voltou a vida, né, fora de casa, né, voltaram à escola, muitas crianças que chegam hoje ao consultório relatam uma dificuldade, às vezes, até de sair no corredor de casa, no quintal, ainda com medo do próprio Covid, não querem ir para a escola. Eu recebo, assim, vários pedidos de afastamento da escola, porque as crianças chegam na escola, isso que você falou, começam a ter taquicardia, sudorese, falta de ar, passam mal, tem que voltar para casa. Então, tem muitas crianças e adolescentes afastadas da escola por sintomas ansiosos. E os fatores são esses, né? Então, lógico, o que a gente tem que investir são nos fatores protetivos, naqueles fatores que vão dar segurança para essas crianças. Então, aí a psicoterapia, muitas vezes mesmo a medicação, é necessária para poder contornar todo esse quadro né, que está aparecendo agora na pós-pandemia. E qual é a porta de saída desse problema, doutora Sônia Palma? A saída é investir, né, nas questões protetivas, então orientar familiares, a questão da psicoeducação, explicar, né, que nós estamos num outro momento dessa pandemia. As escolas estarem preparadas, muitas escolas, quando os adolescentes e crianças retornaram, fizeram um grupo de discussão, de debate, né, para uma reinserção. Dentro dessa psicoeducação, explicar realmente que essas crianças que viraram adolescentes, elas vão chegar à escola com alterações físicas, espinhas, né, mais gordinhas, mais magras. Outras crianças voltaram para a escola com questões ligadas a gênero. Então, as escolas já me chamaram algumas vezes para discutir isso. Então, era a menina que volta, mas quer ser chamada como menino e vice-versa. Como é que a escola vai fazer isso 2 anos depois? A relação com os coleguinhas, a relação com a escola, a relação com os professores. Então, Mauro, precisa de um amplo debate, eu acho e acho que as escolas estão fazendo mais ou menos isso, mas também momentos de falar isso como nós estamos colocando isso agora, que é ter um pouco de paciência e muita didática, muita psicoeducação para poder conter um pouco esses quadros ansiosos. Agora, a ajuda profissional necessária, aí ela é multidisciplinar, não é só o psiquiatra, também tem o psicólogo, tem outros profissionais envolvidos aí para criar um conjunto de ações, né? Exatamente. Eu acho que assim, tem 2 níveis, né? Na escola, eu acho que a questão da escola, como, por exemplo, eu fui chamada para dar palestras na escola, para poder contextualizar, junto com os professores, essa situação, né, do retorno da escola, mas no nível mais individual, a questão do psicólogo é fundamental, do psiquiatra para casos mais graves, e a questão do professor particular ou um psicopedagogo, lembrando que essas crianças tiveram um déficit, né, importante na questão do aprendizado nesses 2 anos, e ficaram alguns gaps, né, algumas falhas que vão repercutir. Provavelmente essas questões pedagógicas vão levar alguns anos para serem realmente resolvidas. Então, quanto mais rapidamente as escolas adotarem revisões, os professores, os pais que puderem contratar professor particular, um psicopedagogo para dar, né? Sim. E um outro problema, você está falando da ansiedade, mas eu queria um segundinho falar de 2 coisas muito importantes que a gente tem observado, que são os autistas, que a gente chama de autista-like, ou seja, crianças que, por conta da pandemia, parecem autistas, mas não são, e os transtornos do déficit de atenção e hiperatividade, like também, parecem, mas não são. Foi mais pela reclusão, pela não terem frequentado a escola e compartilhado com as outras crianças. Então, são outros 2 diagnósticos importantes que precisamos estar atentos. Ainda sobre o atendimento, doutora Sônia, como é que está o setor público para o acolhimento desses jovens, dessas crianças, desses adolescentes? Porque muitas famílias não têm condições de um atendimento particular ou do plano de saúde. Como é que está esse trabalho? Sendo que muitos desses pacientes são oriundos da escola pública, Sim. né?
Então, eu fiz muito tempo, né? Eu me aposentei fazendo parte da assessoria de saúde mental da prefeitura. Eu estou afastada há algum tempo, eu não sei muito profundamente. Mas na região que eu trabalho, né, lá da Unisa, o que a gente tem observado não tem uma programação específica. Lá na Unisa, que a gente atende crianças de baixa renda, a gente tem observado muita falta, absenteísmo escolar, e eu não sinto um programa de reinserção dessas crianças. Eu estou falando de uma região específica de Santo Amaro, eu não posso generalizar para o município todo. Eu não sei se tem. Os particulares, muitas escolas têm, mas realmente a rede pública, de onde as minhas crianças vêm para o ambulatório, eu não sinto, não percebo, e as mães colocam que não tem uma abertura para muita discussão. A gente está falando das consequências da pandemia, daquilo que é decorrente do isolamento, enfim. Agora, tem muitas outras coisas que levam a essa ansiedade. As notícias, infelizmente, que a gente vê por aí, doutora Sônia, não são boas. É muita violência, muita criminalidade, as crianças com medo de sair de casa, muitas vezes por conta dessas situações, os pais ansiosos, aflitos por isso. As notícias que a gente vê que não são nossas, conflitos de fora, guerras, enfim, tudo isso mexe, né? Como lidar no dia a dia com esses fatores que estarão aí, é preciso enfrentar, é preciso lidar com eles. Eu acho que, assim, nós estávamos revendo um artigo recente sobre isso, que a ansiedade dos pais é um dos fatores também de ansiedade nas crianças, né? Nas crianças e adolescentes. Então, eu acho que a primeira questão é esses pais poderem perceber que não dá para ficar discutindo muito essas situações na frente das crianças de uma forma não didática, né? Lógico, tem que conversar com as crianças, mas essas preocupações, ou mesmo acessar muitas informações, ao mesmo tempo ficar ligado, na época da pandemia, o pessoal ficava 24 horas ouvindo as notícias, isso causava também uma questão com as crianças. Então, saber, primeiro, lidar com a ansiedade dos pais, e depois disso, que os pais consigam passar essas informações para as crianças numa linguagem que seja compatível com a época de neurodesenvolvimento, do desenvolvimento dessas crianças. Então, crianças muito pequenas têm que ficar um pouco menos próximas disso, os adolescentes, até por conta do vestibular, do Enem, precisam discutir mais essas situações, mas dentro de uma questão mais, vamos dizer, mais não tão de alerta, né? Não tanto de uma preocupação excessiva, mas contextualizando as notícias. Eu acho que a melhor questão seria isso, que os pais conseguissem transmitir de uma forma mais tranquila, mais pedagógica, se formos poder dizer assim, as notícias que estão aí, que circundam a gente, né? Muito bem, 12:22, esse é o programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. A gente vai falar agora com o Dr. Davi Nordon sobre o livro que ele está lançando, que se chama Albert Nerd e a Grande Revanche, e que trata de um garoto da 7ª série entrando numa escola nova, tendo que enfrentar um valentão chamado Henrique Mucho Macho, e sofrendo seu amor platônico pela linda Mariana dos Cachos Dourados, e travando amizades com Robert e Isaac, os outros 2 nerds da turma. Vamos falar, doutor Davi, quem é o personagem Albert Nerd? É você? Pois é, algumas semelhanças podem não ser apenas coincidência, né? Então, tem algumas semelhanças aí, sim, entre mim e o Albert, mas o Albert, como lugar comum do escritor, né? O personagem cria vida própria, então o Albert tem sua vida própria, sim. Ele tem algumas coisinhas, mas algumas coisas são só dele. Sim. E aí esse drama que ele enfrenta aqui na escola, a escola nova, né? O valentão Henrique Mucho Macho, quer dizer, como é que é essa topada de frente com esse personagem e esse sofrimento aí no amor platônico pela Mariana dos Cachos Dourados? Vai ter que dar spoiler, né? Vai ter que contar um pouco mais para que a gente compre o livro. Exatamente. Não, o Albert entra numa escola nova, na 7ª série, e aí o primeiro passo dele, sendo um nerd, é tentar identificar outros nerds, né? Porque a ideia, eles seguem um negócio que se chama o Ciência, que é um guia que eles têm para se proteger aí de cuecões, de bullying, essas coisas, né?
Então, ele segue, e aí uma das regras do ciência é você encontrar outros nerds para você poder se juntar no grupo e ficar pelo menos um cardumezinho um pouco mais resistente contra os tubarões, né? E aí ele já acha logo de cara o Robert e Isaac, que são os dois amigos dele aí que vão ajudar, os fiéis escudeiros aí, tipo o Sancho Panza e o Dom Quixote. E logo de cara ele já encara o Henrique, que vem fazer aquele bullying clássico, sabe? De pedir dinheiro do lanche, de mandar amarrar o tênis, essas coisas que a gente infelizmente ainda vê por aí, tirando o sarro dele justamente por ele ser nerd e tudo mais. E como todo bom nerd, ele vai ter a sua heroína, né? A sua donzela, que é a Marina dos Cachos Dourados, aí a deusa dele, que ele compara às vezes com a própria Dulcinea do Dom Quixote. Então, o amor platônico dele, que ele tenta e, lógico, falha miseravelmente sempre em impressionar, né? Eu estou aqui no site da Amazon, doutor Davi, vendo a capa do livro. Você está com ele aí para mostrar para a gente? Enfim, é todo desenhado, a capa, né? Tem uns desenhos a lápis, desenhos bem infantis. A leitura é infantil, é infanto-juvenil? É uma leitura infanto-juvenil mesmo, acho que mais para juvenil, na verdade. Começa aí com uns 10 anos e vai embora, como eu digo, crianças até 99 anos, né? Depois disso fica um pouco difícil de ler por causa da vista. Mas começa aí com, principalmente, adolescentes. E a gente teve e na verdade, só para dizer uma curiosidade sobre essa imagem, eu não consegui mostrar porque eu me sacaneei com o fundo aqui. Mas essa imagem, quem desenhou fui eu mesmo. E o pessoal da editora gostou tanto que manteve essa. Você vê que a capacidade de desenho é equivalente de uma criança de 12 anos, né? Então, tá aí, foi compatível. Mas foi proposital? Esses desenhos foram propositais ou é a sua forma de desenhar? Você quis fazer um desenho bastante infantil ou é a sua forma, de fato, de desenhar? Eu podia dar a resposta honesta de que, assim, a resposta que, na verdade, não honesta de que era para ser compatível, assim, porque é o Albert, eu sou um desenhista super bom, mas não, eu desenho muito mal, gente, isso é tipo o melhor que eu consigo fazer, que é equivalente a uma criança de 12 anos. Mas assim, foi bem compatível de qualquer forma, porque a imaginação dele, então o pessoal que eu não consegui mostrar, mas o pessoal que for ver a capa, tem ele lutando contra o Henrique num ringue, ganhando, tem ele como um cavaleiro e a Marina no castelo com o dragão lá, protegendo ela, tá? Então é bem isso da imaginação de criança mesmo. E ele tem problemas ortopédicos, não? Já que você é médico, pediatra, ortopedista? Ele não, mas no 5º volume teremos uma criança com problemas ortopédicos, sim. Porque, na verdade, Mauro, isso é uma coleção. Esse é o primeiro. Já escrevi 5º volume? No 5º volume, teremos. Ainda no primeiro, é isso. Isso, esse é o primeiro. E a gente tem uma experiência muito legal, 2 experiências muito legais. Eu escrevi esse livro em 2013. Então, já está ficando velho, já tem quase a idade do Albert esse livro. Mas foi publicado agora ano passado. Quando eu escrevi, a gente testou numa escola pública e a aceitação dos alunos foi tão legal que eles vieram me dar o feedback fantasiados dos personagens. Eles vieram com a bomba de asma, né? Outros de valentão, outros com óculos, tá? Imitando Albert. E a segunda experiência foi que minha filha mais velha, que é bem crítica com o que eu escrevo, ela disse tudo que eu escrevo é uma porcaria, né? Ela gostou tanto que está me azucrinando para escrever o 5º. Então, ela leu esse, leu os outros, e aí está me perturbando que ela quer saber o que acontece. Eu perguntei a respeito do pé chato, porque a gente tinha esse tema aqui separado para você falar também. De alguma maneira, esses problemas ortopédicos da infância, já que a leitura é infanto-juvenil, ele serve também para levar esse tipo de informação? Serve de cartilha para esses assuntos relacionados com a ortopedia da criança, não? Olha, eu tento sempre colocar alguma coisa interessante e trabalhando esses aspectos nos livros, nas coisas que eu escrevo. Especificamente do Albert, esse primeiro a gente focou mais no bullying. Depois você vê que na continuação, né, o 2º volume, a competição de ciências, então ele trabalha o trabalho de conceito em grupo, aquela briga de ego, porque você imagina que é um monte de nerd brigando por uma competição de ciência, para ter o melhor projeto e tudo mais. No terceiro, na verdade, é Albert Nerd em como conversar com as garotas. Então, esse problema que eu tinha muito isso, muita timidez, especialmente falar com meninas, né, e a aventura do Albert nisso. E aí, no 4º volume, é ele e o outro nerd, que ele, mais uma vez, aí falando de amizade e tudo mais. No 5º, a gente vai trabalhar dessa parte de inclusão, de deficiência física e problemas ortopédicos.
Sim. E você superou essa questão da timidez, porque era com as garotas, e agora hoje você fala na internet aqui, ó, de cara ao vivo, sem nenhum tipo de problema. Timidez zero, né? Você vê que isso foi muito treino, viu, Mauro? Porque quando eu estava na escola, eu era muito travado, muito. E o meu sonho sempre foi justamente isso, fazer essas coisas em público, programa de rádio, de TV, de ser professor. Então não dava para eu ser sendo tímido, né? E aí eu me esforcei a trabalhar nisso. Bom, estou vendo aqui, existe o livro físico, capa comum, e também o e-book e o Kindle, né? Estou vendo aqui na Amazon, é isso aí? Exatamente, temos as duas opções. Você vai lá na Amazon, é super fácil de achar. Você pode colocar meu nome ou pode colocar o nome do livro. Das duas formas vai aparecer. Isso, comprar e vai chegar o físico em casa. Eu sempre gosto muito de livro físico. Eu gosto de ter na biblioteca lá de casa e guardar. Mas tem gente que gosta de Kindle, né? Então dá para você ler no Kindle aí, que é levinho, fácil de levar para lá e para cá. Davi, eu queria falar um negócio. Esse seu livro tem tudo a ver com o que a gente estava conversando sobre ansiedade, né? Essas questões que você aborda nesse primeiro volume são causas de ansiedade na volta para a escola, né? O bullying, né? A questão dessa diferença, aquele que é mais nerd, os outros também sofrem, né? O óculos, que a capa, que ali no fundo da sua tela aparece, muitas vezes, é o quatro-olho, né? Então tem toda uma questão, a relação com as meninas, porque eles saíram crianças, voltaram adolescentes, também causa ansiedade. Então, o seu livro é muito interessante, talvez até para trabalhar mesmo. O Mauro tinha perguntado como a gente pode, né, lidar com isso, talvez através de materiais pedagógicos de suporte, como livros, por exemplo. Né? Parabéns aí, Davi. Obrigado. Esse livro tem uma abordagem bem legal dessas coisas mesmo, e é interessante quando leram, as professoras leram, falaram com os meninos e tal, ela me veio um comentário que eu não tinha percebido, assim, ela falou, nossa, como o Albert é solitário. E é engraçado que ele refletiu algumas coisas da minha infância. Eu falei, puxa vida, eu nunca percebi que para mim era uma coisa normal. Mas como esse Albert, como eu era solitário, né? Tanto eu como o Albert éramos muito solitários. Então, justamente trabalha outros aspectos que às vezes você nem vê na superfície assim, mas quando você vai estudar melhor a obra, né? E Albert, por quê, doutor Davi? Cada um deles é em homenagem a um cientista. Então, o Albert lógico, do Einstein. O Robert é do Robert Hooke, que era o inimigo mortal do Isaac Newton. Então, você tem o Robert e o Isaac. E a gente vai ter outros também. Tem o Charles, em homenagem ao Darwin. Tem a Clarice, em homenagem a Clarice Lispector. Então, cada personagem nerd tem aí um nome em homenagem a pessoas famosas, cientistas. Muito bem, então está dito, está dado o recado, o nome do livro do Dr. Davi Nordon, Albert Nerd e a Grande Revanche, aí nas principais livrarias e nos sites das livrarias também. Pessoal, 12h32, a gente vai fazer uma parada breve, água para todo mundo, vamos molhar a goela e aqui depois a gente volta com a sequência dos assuntos. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. Faltando 27 minutos para 13h, estamos de volta, ao vivo, pela AltV e também pelas redes sociais, as imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube. Este é o programa Gente que Fala, de quarta-feira, sempre com os assuntos neste dia voltados para as questões da saúde, do bem-estar e do comportamento. Agora vamos falar com a Fabiana Toledo sobre o seguinte. Há 6 anos, ela, Fabiana, que é esteticista, treinava na academia quando sentiu um formigamento no braço e na perna esquerda e uma dor intensa na cabeça. Foi levada com urgência ao hospital, onde descobriu ter malformação arteriovenosa, doença cerebral rara, caracterizada pela presença de um enovelado de vasos anormais que se interpõem entre artérias e veias. Com o risco da cirurgia, adiada 2 vezes devido à gravidez, a Fabiana decidiu viver com a doença. A sigla é MAVE, malformação arteriovenosa, e se especializar cada vez mais numa área, a micropigmentação e design de sobrancelhas, que é o trabalho que ela desenvolve hoje,
e numa atividade que ela se tornou grande referência profissional. Então, como é que tudo aconteceu, Fabiana? Vamos explicar aqui para a nossa audiência esse seu problema vivido e que você convive agora bem com ele. Sim, então, estava na academia, né? Fui treinar pela primeira vez na vida. Já tinha minha primeira filha, ela tinha 4 aninhos. E do nada eu comecei a sentir uma dor na cabeça muito forte, fora do normal, assim, eu nunca tinha sentido daquela forma. Fui para o hospital e fui diagnosticada com um acidente vascular. E aí começou as pesquisas, né? Porque com 23 anos eu estava na época, não é normal, né? Assim, do nada. E aí encontramos a doença, fiquei internada, enfim. É uma longa história, mas a conclusão é que acabei não operando devido ao risco da perda de memória. E por isso o meu médico, o Dr. Félix, preferiu estudar melhor meu caso para eliminar um pouco essa porcentagem, que era de 90% de chance que eu ia perder a memória. E nesse período eu fiquei em repouso, sem atividade física, sem esforço nenhum. Acabei engravidando novamente e devido a isso, mais uma vez, a cirurgia foi adiada. E aí, quando o meu bebê, eu planejava tirá-lo da amamentação com 2 aninhos, engravidei novamente. E aí começou esses questionamentos, se realmente valia a pena me submeter ao risco, né, da cirurgia. Tendo 3 filhos, simultaneamente eu comecei a empreender também, né? Afinal, ser mãe e trabalhar fora não é fácil. Juntamente com meu esposo, começou a empreender comigo, ele muito empreendedor, eu muito criativa. Sempre gostei de tudo que envolve essa questão de beleza, tudo que é belo, tudo que é bonito, criativo, sempre gostei. E comecei a fazer sobrancelhas, simultaneamente comecei a fazer fotografia também. E isso foi crescendo, né? Crescemos juntos e hoje eu convivo com a doença normalmente, por incrível que pareça, eu não tenho nenhum tipo de sintoma que normalmente as pessoas com esse problema têm. Não tenho nenhum tipo de nem dores de cabeça, é muito difícil, muito mesmo, mais por estresse ainda, é mais comum. E hoje nós temos um estúdio em Osasco, uma academy, onde eu formo mais de 100 alunas por mês. Estou também bem presente no digital, né, com cursos online, tem alunas em 10 países. Então, assim, eu venho me superando, né, mesmo com esse problema, com essa doença, eu fiz disso mais um motivo para eu cumprir com o meu propósito, para eu me autoconhecer e trabalhar essa questão de ajudar outras pessoas, independente da minha questão, da minha situação, né? E é isso. Você conhece outros pacientes com o mesmo problema, até para troca de ideias, para essa coisa da ajuda mútua? Sim, sim. Principalmente no começo, em que eu descobri a doença, eu participava de grupos. Foi justamente nesses grupos que eu encontrei um auxílio, porque eu estava num hospital em que não tinha estrutura para minha cirurgia, o médico que ia me operar. Inclusive, eu cheguei a questioná-lo se ele já tinha operado alguém com um caso parecido com o meu, e ele disse que não. Ou seja, aí eu comecei uma busca, né, por esse público, como é dita como uma doença rara, achei que seria difícil, mas eu encontrei um grupo. E nesse grupo, várias pessoas compartilhavam da mesma situação, muitas delas tinham problemas seríssimos de crise de ausência, de dores de cabeça fortíssimas, de convulsões, e ali eu pude perceber mais ainda a seriedade do meu caso, né? Sim, a gente vai conversar também com o doutor Igor Sincos, acho que ele está na conexão, doutor Igor, para a gente entender exatamente o que é a malformação arteriovenosa, tem tudo a ver com a área dele, que é vascular, é endovascular. Temos o doutor Igor Sincos? Oi, Mauro, eu estou aqui, eu só tive que desligar o vídeo, porque eu estou em trânsito, que nós estamos em retaguarda no hospital, estou indo auxiliar um colega que está com uma emergência lá. Mas eu estou no carro e posso comentar e conversar, tudo bem? Tudo bem. Vamos tentar, então, esclarecer. A malformação arteriovenosa, como eu destaquei aqui, a sigla MAV, né? Então, eu li aqui na nossa nota um enovelado de vasos anormais que se interpõem entre artérias e veias. A gente precisa entender, acho que, primeiramente, o que são artérias
e veias. Artérias trazem o sangue do coração para os órgãos, né, com oxigênio, e as veias levam de volta sem oxigênio para o coração. Enfim, e aí como é que essa comunicação entre artérias e veias, como é que isso é feito pelos capilares, né? Como é que isso funciona e como é que essa malformação ocorre? Bom, primeiramente, malformação vascular, ela é bem comum, tá? Pode ter malformação vascular das artérias, né, como você falou, das veias, pode ser uma comunicação anômala entre artéria e veia, que são casos de fístula arteriovenosa, que é o caso da Fabiana. Existem malformações venosas, existem malformações vasculares tumorais. Então, todo mundo já viu um nenê que nasce com uma manchinha vermelhinha, que às vezes cresce, são os hemangiomas. Hemangioma é um tipo de malformação vascular, né? No caso da Fabiana, ela tem uma malformação arteriovenosa. O que acontece? O nosso coração contrai e ejeta o sangue sob pressão pelas artérias, que a gente sente a pulsação. É o mais importante, que leva oxigênio, né, e nutrientes para os tecidos. Se você tiver um entupimento arterial, você tem uma falta de oxigênio, uma isquemia. Pode ser uma isquemia cerebral, no coração, um infarto, na perna, uma trombose, né? O que ela teve lá, por essa comunicação anômala, pode ser que tenha formado um microtrombo lá e ela teve esse AVC, né, que foi revertido. Então, essa é uma situação que a gente tem que analisar, tratamento ou não. Muitas malformações vasculares de qualquer tipo, arterial, arteriovenosa ou venosa, são assintomáticas, não causam sintomas e tem um baixo risco de complicação, é só acompanhamento clínico. A partir do momento que ela começa sangramento, dor, edema, obstruções de fluxo sanguíneo, roubo de fluxo, né? Existe uma síndrome na neonatologia, que é um paciente que tem um grande hemangioma hepático, né? Uma malformação também, que acaba fazendo com que ele perde algumas células do sangue, chamada Casabas-Meri. Muitas vezes a gente tem que tratar pelo risco de anemia, de sangramento. Então, assim, é uma infinidade de problemas que precisa de um especialista, né? Sim. E é uma doença, de fato, rara? Você conhece a prevalência? A prevalência no Brasil? Não, eu não tenho esses dados. Mas, assim, na nossa rotina diária, uma malformação venosa no dorso, nas costas, uma malformação arteriovenosa nas mãos, nos dedos, né? E assim, a gravidez, conforme ela falou, é um negócio muito interessante. E muitas vezes, essas malformações, elas acontecem intrauterina. Então, a pessoa, ela já tem essa malformação dentro do útero da mãe. E ela vive uma vida plena, normal. Às vezes, uma gestação, Mauro, pode desencadear um processo de crescimento, essa malformação começa a crescer, por conta dos hormônios relacionados ao feto, entendeu? Então, essa é uma atenção que a gente tem. Toda vez que tem a gestação, a gente liga a antena aí para ver se não tem nenhuma complicação, nenhum problema, sabe? Ok, faltando 18 minutos para 1 da tarde agora no programa Gente que Fala, a gente vai seguir com outro assunto aqui, também do Dr. Igor Sincos, que é o seguinte: a Sociedade Brasileira de Angiologia e de Cirurgia Vascular lançou a campanha Agosto Azul Vermelho. O objetivo é alertar as pessoas para a prevenção e diagnóstico precoce de doenças como trombose, varizes, aneurismas, insuficiência venosa crônica e doença das carótidas, que causam acidente vascular cerebral, entre outras. A escolha das cores foi motivada pelas ilustrações dos livros médicos, onde as veias do corpo humano são representadas em azul e as artérias em vermelho. O que a sociedade precisa saber a respeito desse tema? Atenção à saúde vascular, doutor Igor. Olha, Mauro, é um projeto excepcional da sociedade brasileira, né, que visa a conscientização da população em prestar atenção na sua saúde vascular, né? Dos ginecologistas, os homens dos urologistas, até a parte cardiológica. Doutor Igor, a gente está com problemas na sua comunicação, né? Doutor Igor, temos problemas na sua comunicação, o áudio não está chegando aqui para a gente. Se quiser sair da conexão e voltar novamente, a gente dá sequência aqui na nossa conversa. Doutor Davi, consegue entrar aqui no tema do doutor Igor para a gente repercutir um pouco a respeito da importância aí desse trabalho, o Agosto Azul Vermelho,
campanha para as pessoas ficarem alertas sobre os problemas da saúde vascular. Bom, Mauro, lógico, não é minha área de expertise, mas algumas coisas a gente sabe sobre esse tipo de assunto, né? Então, falando um pouquinho de curiosidade própria minha, eu tive Covid no começo do ano e eu tive o que a gente chama de aura, então ficou um pouquinho preto minha visão, um mês mais ou menos depois do Covid. E fui investigar, um amigo meu, neurologista, falou para fazer uma angiorressonância, que é justamente para ver os vasos aí do cérebro. E a gente achou uma alteração num seio venoso transverso, então uma veia aqui do cérebro que estava alterado, que podia ter sido uma trombose, que é a grande preocupação que o Igor falou, inclusive, né, que a gente tem essa preocupação da trombose após a infecção do Covid. Fiquei tomando anticoagulante por 3 meses e a gente repetiu o exame. Qual que era a ideia do meu neurologista? Se mantivesse igual, isso era uma malformação venosa. O aspecto que dava lá, existe um enovelado com o nome bonito que eles dão, que eu não lembro, mas que era essa malformação venosa. Se não melhorasse, quer dizer, se melhorasse é porque era uma trombose que realmente resolveu com anticoagulante. Então, para minha sorte, na verdade, era só essa malformação. Eu achei sem querer, na verdade, né? Por que eu tive essa aura? Eu não sei. Pode ter sido uma enxaqueca sem aura, pois existe a dor de cabeça, a aura sem enxaqueca. Então, você tem a alteração de visão, mas não tem a dor de cabeça. E não sabemos exatamente por que eu tive, né? Mas provavelmente foi isso. Então, para dizer que realmente ele falou que a prevalência ele não conhece, mas que nós temos, muito provavelmente todo mundo deve ter alguma malformação em algum ponto, venosa ou arterial ou arteriovenosa, porque nós temos muitos vasos e a chance de dar errado em algum momento de algum deles é muito grande. Aí, a grande ideia de manter a atenção, na verdade, não diria que é para todos fazerem exames diagnósticos, e acredito que o Igor vai falar que não tem sentido isso, a gente sair fazendo ressonância de todo mundo para ver os vasos, Claro. Mas principalmente conhecer que existe isso. E como a Fabiana falou, desses sintomas neurológicos que ela teve, essa alteração, formigamento, às vezes alteração visual, igual eu tive, coisas desse tipo, chamar atenção para as pessoas investigarem que esses são os casos que realmente merecem uma investigação mais a fundo. Tem muita gente que tem e deixa passar. Doutora Sônia Palma, o olhar da psiquiatria a respeito desse tema, porque acho que talvez em muitas situações há necessidade até de um acompanhamento psiquiátrico em nome da saúde mental dos pacientes, né? Com certeza, né? Todas essas doenças, principalmente doenças que podem ter de uma maneira súbita, né, algum mal-estar, elas causam realmente muita preocupação, são causas de ansiedade. As doenças crônicas, em geral, elas levam ao aumento da ansiedade e muitas vezes precisam realmente tanto de um apoio emocional, com terapia, quanto às vezes, de medicação, se isso chegar em sintomas extremos, né? Casos, né, como a Fabiana relatou, como ela falou, ela mesma, que ela lida bem, ela superou, é o caminho que a gente busca para essas situações, né? Porque são coisas que não dá para operar, né? Tem que monitorar, e aí o que precisa mesmo é que, principalmente em questões como a da Fabiana, a calma, né? Não entrar em grandes estresse, não ter quadros depressivos muito graves, né? Isso ajuda, né? Porque a ansiedade aumenta muito, por exemplo, o nível de cortisol, pode aumentar o nível de pressão arterial, então são pessoas que precisam ter um nível de tranquilidade, né? Um domínio da ansiedade importante até para evitar uma piora desse quadro cerebral, né? Essa questão vascular. Faltando 12 minutos para 13h agora, a gente vai seguir aqui com as perguntas da nossa audiência que estão chegando. E será que a gente tem o Igor ainda para finalizar? Porque a gente não estava aí com uma boa conexão com ele. Igor, você está por aí? Então, aqui, você acha que está melhor agora? Vamos lá. Para finalizar o seu raciocínio, acho que agora está ok. Vamos lá. E aí a gente vai para as perguntas da audiência. Tá bom. Então, o Agosto Azul e Vermelho é um projeto excepcional da sociedade brasileira, visando essa conscientização. É muito importante que quem tem histórico familiar de trombose, de aneurisma, né, de aterosclerose severa, que são as doenças do coração, da carótida, né, busquem um check-up vascular, né, antes de ter o problema. Então, o que a gente recomenda é que as pessoas na faixa etária dos 50 anos
se for tabagista e diabético, antes. Passar no vascular, fazer uma avaliação, um check-up, porque nós temos uma facilidade grande de identificar os problemas vasculares antes dele acontecer. Né? Muitas vezes, com exames, a gente consegue identificar uma placa de aterosclerose, isso já sinaliza para a gente o que vai ser o futuro. Né? Além disso, tem um problema de varizes, de trombose, uma série de patologias que a gente consegue fazer uma prevenção. Né? Então, a recomendação nossa hoje da sociedade é bastante atenção. A doutora falou em relação aos problemas psiquiátricos, né? E só para fazer um adendo aqui, a quantidade de pacientes que depois de uma revascularização cardíaca ou de uma cirurgia de aneurisma entra num quadro de depressão, sabe? É impressionante. Então a gente tem que se antecipar e ter sempre um apoio psicológico e psicoterápico aí para nos auxiliar na recuperação desses pacientes. Muito bem. 10 minutos para 1 da tarde agora, e vamos então às perguntas da nossa audiência, aqui pelo programa Gente que Fala, ao vivo pela OnTV e também pelas redes sociais. Fabiana Toledo, eu começo com você. A Mariana Corrêa está no YouTube e quer saber a sua opinião sobre o transplante de sobrancelha, que é a sua área de trabalho. Então, na verdade, essa especialidade, ela foge da nossa área e é uma indicação quando não é recomendado fazer a micropigmentação, por exemplo. A pessoa não quer fazer esse procedimento, que é como se fosse uma tatuagem semipermanente, e ela quer realmente os fios ali implantados, né? Então, a recomendação já é encaminhar para um especialista que faça esse trabalho, já que a nossa área tem ali na estética, não invasivos, Problemas com a sua conexão também, o seu áudio final ficou comprometido. Você consegue repetir? Encaminha para o especialista? Isso mesmo. Até porque a nossa área, ela vai abranger esse efeito semipermanente, na qual a gente desenha como se fosse uma tatuagem semipermanente. Quando o desejo da cliente não é esse, então a gente encaminha para o especialista no implante. E como tudo, né, muitas vezes a gente trata das questões entre o querer e o poder, às vezes a pessoa procura um especialista justamente para entender se ela pode se submeter a um determinado tipo de tratamento, porque ela às vezes pode querer, mas não ter as condições de saúde ou outras condições necessárias para isso. E daí o sentido do encaminhamento para o especialista, certo, Fabiana? Exatamente. Pergunta para a doutora Sônia Palma, vem da Juliana Rocha. Ela está com a gente no Instagram. Há alguns meses, ela diz aqui, ocorreu um suicídio de uma adolescente na escola da filha dela. A notícia se espalhou pelos grupos de mensagem, mas a escola não disse nada sobre o assunto, nem o abordou com os demais alunos. Atitude correta essa da escola ou não? A pergunta da Juliana Rocha, doutora Sônia. Essa é uma pergunta que tem uma resposta complexa. O que não pode é fazer uma apologia da morte, né? O assunto tem que ser tratado e muitas vezes algumas escolas contratam psicólogos para fazer roda de conversa dentro das escolas. Porque se você faz uma abordagem muito, entre aspas, espalhafatosa dessa morte, desse suicídio, nós temos um problema, essa pergunta é muito interessante, porque nós temos um problema nos adolescentes, que é o contágio. O suicídio é contagioso. Então, teve recentemente um caso, né, que houve um suicídio na escola, depois mais 4 adolescentes também se suicidaram. Então, por quê? Por contágio. Se morre uma pessoa importante, principalmente essas bandas coreanas que os adolescentes amam, né? E tem muitos casos de suicídio, eles também se suicidam. Então, nós temos que evitar que esse assunto seja abordado de uma forma, tem que ser abordado de uma forma pedagógica, né? Trabalhar as questões de ansiedade, as questões de bullying, né, que o doutor David colocou no livro dele, o bullying, principalmente, esse é um dos fatores principais na adolescência de suicídio, é o bullying, e as decepções amorosas, o primeiro namoro, né, tudo que tem no livro, né, doutor David, são questões que podem aumentar. Então, a escola precisa, primeiro, entender o que aconteceu e, se não tiver condições dela chamar um especialista para intermediar essa conversa em relação aos adolescentes.
Essa é uma preocupação nossa também, da imprensa, e nós já falamos a respeito disso em outras ocasiões, doutora Sônia, sobre a necessidade da abordagem de forma pedagógica, porque pelos manuais de redação, na imprensa de uma maneira geral, esse tema não é abordado, até para não se fazer apologia. Então, mas o caminho correto é fazer o que a gente está fazendo aqui. O próprio metrô não divulga não pode divulgar. Se divulgar, a coisa pode ter características mesmo de um surto de suicídio, né? Então, eu acho que a escola vai ter que ver o perfil dos seus alunos, né? Porque escola pública, escola particular, escola bilíngue, que tipo de crianças, né, e familiares para poder pensar junto, né, a melhor estratégia de conversar com esses adolescentes, essas crianças sobre o ocorrido. Eles chamam isso de efeito Werther, né? Tipo do Goethe, né? Do famoso livro, né? Sofrimentos de Jovem Werther, que teve essa onda de suicídio após a publicação, né? Isso na Europa, final do século XVIII, né? Foi isso. Já tratamos a respeito desse tema, do efeito Werther, aqui mesmo no programa Gente que Fala. Doutor Igor, qual é a função do filtro de veia cava, geralmente implantado por cirurgiões em emergências vasculares? Pergunta da Kátia Monteiro no Instagram. Tá bom. Kátia, o filtro ele é um dispositivo pulmonar, né? O tratamento para trombose é anticoagulação, né? Tomar medicamento, ou injetável, ou via oral, anticoagulante. Só que alguns pacientes têm contraindicação ao uso da anticoagulação. Então, eles não podem tomar anticoagulante pelo risco de sangramento ou outras complicações. Aí, nós optamos pelo filtro de veia cava para proteger dessa trombose evoluir para uma embolia pulmonar. O Fernando Oliveira está no Facebook. Doutor Davi, ele quer saber como é o tratamento para LER nas mãos. LER, lesão por esforço repetitivo. Sabe que eu achei que fossem falar de dor do crescimento, como adoram falar, né? Mas falando de LER, LER, na verdade, é esforço repetitivo, geralmente uma tendinite, uma tenossinovite, que a gente chama, por fazer um esforço repetitivo como digitar, ou sei lá, tocar violino, ou seja lá o que for que você queira. A gente basicamente faz evitando esse esforço, imobilizando o membro, e aí com um analgésico anti-inflamatório e um período de fisioterapia depois. Eu mesmo tive uma LER, uma tendinite aqui do punho, por puxar ferro e por fingir que eu tocava violino e me ferrar. Por falar, já que você falou da dor você destacou aí a dor do crescimento, esse raciocínio vale para a dor do crescimento, o famoso Gutschlatter. São coisas distintas. A dor do crescimento é uma dor que, na verdade, não tem relação com o crescimento, mas ela acontece na fase entre os 4 anos e a puberdade, e é por causa de um osso imaturo que tem uma sobrecarga. Não tem muito como você evitar, porque a gente sabe que tem relação com esforço, mas mesmo criança que às vezes não fez esforço nenhum vai ter essa dor no final do dia. Por outro lado, o Gutschlatter é uma osteocondite, é uma inflamação do osso onde se insere o tendão patelar, lá no joelho, que acontece em adolescentes, pré-adolescentes. Também ela se relaciona um pouco à sobrecarga também, mas ela é um pouco diferente. E aí, no caso, sim, a gente vai evitar o esforço, geralmente evitar esportes de chute e salto, então basquete, futebol, karatê, até melhorar. E é basicamente sintomático, ela melhora sozinha, é só você não atrapalhar que ela melhora. Eu lembro bem disso, doutor Davi Nordon, porque eu tive os Gutschlatter, isso doía a beça, fiquei afastado da atividade física, da educação física da escola, enfim, até melhorar, né? Pessoal, faltando 3 minutos para 1 da tarde, vamos para as despedidas, a mensagem final de cada um e os canais. Doutor Nordon começa. Bom, pessoal, foi um prazer falar com todos vocês, muito divertido, como sempre, esse programa. Se quiserem me encontrar nas redes sociais aí, @dr de doutor, Nordon, é igual antivírus, mas com D. Legal. Doutor Igor Sinkos, sua despedida de seus canais. Mauro, obrigado novamente, uma satisfação estar aqui com os colegas. O meu Instagram é @drigor_Sinkos. Colocar doutor Igor Vascular vai aparecer. Obrigado. Muito bom. Fabiana Toledo, sua despedida de seus canais. Agradeço, por essa conversa, oportunidade, foi um prazer para mim. E o meu Instagram é Fabiana Toledo, PMU. Fabiana Toledo, PMU. E faltou quem aqui? Doutora Sônia. A sua mensagem final e seus canais também.
Eu já estou seguindo a Fabiana para as sobrancelhas todas, já comecei a seguir. Mulher, né? Mas eu queria agradecer, sempre é um prazer estar com vocês, um programa maravilhoso. O meu Instagram é @soniapalma.psiquiatra, tem vários vídeos, lives que tem sobre alguns assuntos que a gente comentou aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigado pela presença de vocês nesta edição do programa Gente que Fala de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento, aqui em nome de toda a nossa equipe. Um abraço a vocês. Participaram com a gente hoje doutora Sônia Palma, médica psiquiatra da Associação Brasileira do Déficit de Atenção e professora de psiquiatria da Unisa, o doutor Igor Sincos, cirurgião vascular e endovascular, ele é chefe de equipe do Grupo Endovascular São Paulo, Fabiana Toledo, esteticista, proprietária da sobrancelharia, e o doutor Davi Nordon, ortopedista pediátrico, professor de saúde pública da PUC São Paulo e de ortopedia e medicina preventiva do Estratégia Med, autor do livro Albert Nerd e a Grande Revanche. O programa Gente que Fala é uma realização da ABCOM, no apoio técnico da UTV, o Sérgio Oliveira. Valeu, Sérgio, aí pelos trabalhos, pelo apoio. Apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, na UTV, a direção-geral do Alberto Luchetti. E você, do outro lado, espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias, muito obrigado pela audiência. A gente volta a se falar amanhã aqui pela UTV, a partir do meio-dia, ao vivo e também pelas nossas redes sociais. Abraço a todos, tchau, tchau.